Quando você decide que você não vai tomar leite, quando você decide que você não vai comer ovo, e não só parar de comer carne, você está tendo um posicionamento ideológico e político. O veganismo é político. Hoje a gente vai falar um pouco sobre antiespecismo, porque isso não é muito debatido fora da comunidade vegana e eu queria trazer isso para pessoas que não escutam sobre isso normalmente. E eu quero trazer isso de uma forma socioambiental. Então eu não vou falar só sobre os animais, mas eles vão ser o foco aqui, tá? Primeiramente porque eles não têm voz e não tem como eles falarem pra gente, e a gente menospreza a voz deles. Eles não têm a mesma linguagem que nós temos, então quando eles gritam, quando eles choram, quando eles passam por alguma coisa porque eles são animais sencientes, a gente não escuta eles da mesma forma que nós escutamos humanos, da mesma forma que nós entendemos humanos. E a gente menospreza isso a ponto de não entender aquilo como dor. Ano passado, quando eu virei vegana, eu não conhecia nada sobre isso. Nada. Eu sou gaúcha, eu nasci em Porto Alegre, então eu cresci, tipo, comendo churrasco, achando que tava tudo bem, achando, uau, que incrível, que maravilhoso. Eu já tinha visto vídeos de como era a situação pra fazer linguiça, pra fazer vina, mas a nossa cultura é tão forte que você acha que tá certo isso, sabe? Mas não é porque uma coisa está na cultura, não é porque uma coisa está na lei que ela é certa. Vamos lembrar que em algum momento a escravidão foi aceita pela legislação e em outros momentos a eugenia foi tida como ciência. A eugenia foi o que literalmente levou à escravidão. Então, tipo, era considerado uma ciência aquilo, como se fosse uma higienização das raças, uma higienização social. Um dia isso foi tido como certo. E eu acredito que toda essa questão que acontece com os animais hoje em dia não é certo. E é por isso que eu quero que você também descubra isso, e você também pesquise sobre isso. E você também tome esse passo de olhar e de se perguntar de verdade: o que eu faço é porque todo mundo faz, é porque eu tô acostumado, ou é porque eu acredito nisso? Porque as nossas ações têm que estar aliadas com os nossos valores. A frase que eu mais gosto na minha vida é essa daqui: os animais não foram feitos para os seres humanos do mesmo modo que negros não foram feitos para brancos, nem as mulheres para os homens. Alice Walker. E esse é o meu caderno só sobre estudos de veganismo, porque me apaixonei por isso. E era muita informação. Então eu tinha que colocar em algum lugar. Então eu vou trazer aqui pra vocês algumas coisas. Primeira coisa que você precisa entender sobre o veganismo: ele não é uma dieta. Não é só uma dieta. A carne não é a única exploração que é feita com os animais. A exploração também tá no leite, a exploração também tá no ovo. A exploração tá desde o momento em que a gente acredita que os animais foram feitos para nós e para nós usarmos do jeito que nós quisermos. Tem um livro muito incrível sobre isso, que ele debate toda essa questão de masculinidade com o consumo de carne, porque a gente tem muito essa ideia de o macho é a pessoa que come carne, o macho é o provedor, então o macho teria que comer carne, porque a carne é para os fortes, blá, 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 blá. E o conceito de masculinidade tóxica, no caso, né, tá muito ligada com o consumo de carne, porque tem essa ideia de sobreposição de poder, entendeu? Tem essa ideia de você ser mais do que o outro, portanto, sim, com certeza, você pode comer a carne de outro. Quando você decide que você não vai tomar leite, quando você decide que você não vai comer ovo, e não só parar de comer carne, você está tendo um posicionamento ideológico e político. O veganismo é político. O veganismo não é só uma dieta. O veganismo vai sim te trazer muita saúde, mas esse não é o foco. É muito bom você começar com uma alimentação vegetariana, mas tenha em mente a transição ao veganismo. É um processo de se desconstruir. Por quê? Porque a gente é alienado, a gente não sabe o que acontece dentro de fábricas, a gente não olha para realmente o que está acontecendo e esse genocídio animal que tá rolando, porque é um genocídio. A carne não é necessária. Eu tô 1 ano sendo vegana e estou viva. Então, você não precisa de carne. Você não precisa de carne. A gente tem um hábito de comer carne, então normalmente a gente tem aquela coisa de você cresce já comendo carne, fica acostumado, você tá acostumado com aquilo. Então é o seguinte: antes de tudo, você precisa entender a indústria, entender sobre a crueldade animal, sobre a saúde,
sobre ter consciência do que você come e da onde vem a sua comida, porque a gente tem um referente ausente muito forte. Então, quando a gente come carne, a gente não pensa no boi, a gente não pensa na vaca. A gente tem também uma bancada ruralista, a gente tem o Brasil que vive de agronegócio, e a gente tem um carnismo sistêmico. Então, as pessoas estão acostumadas, as pessoas estão habituadas a comer carne e veem isso como certo, mas não é porque uma coisa é dita como certa que ela realmente é. Então, é por isso que a gente precisa questionar a nossa realidade e desnaturalizar tudo isso, todos os conceitos, todos os costumes, todas essas coisas que estão aqui em volta. Faz sentido pra você ser contra a violência, mas comer carne? Faz sentido pra você dizer que todos merecem respeito, mas não respeitar os animais? Porque eu, antes de ser vegana, antes de virar vegana, eu não tinha escutado sobre especismo. E eu ficava olhando pra aquilo, tipo, como assim? O que é especismo? De onde veio isso? E o especismo é a crença de que existem espécies que são melhores do que as outras. Então nós temos os humanos, nós temos cães e gatos e pets que são tidos como os melhores amigos do homem e que se acontecer qualquer coisa com eles, a gente vai lutar por eles. Mas se acontecer alguma coisa com uma vaca, com um porco, com uma galinha, a gente não liga, a gente simplesmente deixa, porque estamos acostumados a ver isso acontecer. A gente está acostumado a comer carne, mas quando a gente come carne, a gente não lembra do animal. Então tudo são comportamentos. Nossa dieta é um comportamento. É tudo ensinado. A gente não nasce comendo carne. A gente não nasce caçando com nossos grandes caninos por aí, sabe? E é tido como saudável, é tido como necessário, é tido como aceitável comer animais. Animais são sencientes, animais sentem. Os animais buscam viver e evitam a dor. Eles sentem medo, eles sentem dor, eles sentem alegria, eles sentem prazer. A gente não vê o que eles estão demonstrando pra gente, ou quais animais a gente vê, né? Porque se for um cachorro abanando o rabo, a gente sabe que aquilo é felicidade. A gente sabe que aquilo é alegria. A gente é ensinado a amar os animais, mas os animais que nos são ensinados a amar é os pets. São os animais que a gente tem em casa, são os animais que a gente cuida. A gente nunca comeria um cachorro e a gente acha um absurdo. Isso na cultura, tá? Quando eu falo a gente. Mas a nossa cultura acha um absurdo essas feiras de cachorros na China. Mas continuamos comendo carne todos os dias. E eu não tô julgando você que come carne, eu tô julgando o sistema. É isso que a gente precisa questionar. O sistema, a cultura que a gente vive, o que a gente naturaliza. Porque é o seguinte, eu por 18 anos fui a pessoa que comia carne. Eu por 18 anos fui a pessoa que tomava leite e comia ovo. Eu, por 18 anos, fui a pessoa que achava que, quero ser vegetariano, mas algum dia. Não sei. Eu tinha tentado antes, não tinha conseguido, então, nossa, nunca vou conseguir. Uma coisa que eu vou confessar, eu não era dos legumes, eu não era das verduras antes de virar vegana. Eu fui começar a encher o meu prato de verdura e de legume e de cuidar da minha alimentação de verdade, de fazer uma reeducação alimentar depois que eu virei vegana. Antes eu não chegava perto de cebola, sabe? Eu separava a cebola do prato. E hoje eu cuido disso, eu olho pra isso, eu como fruta de sobremesa e é isso. É isso, porque eu entendo que animais não são comida. Então, o veganismo tenta ver todos os animais do mesmo jeito. O que é o veganismo? O veganismo entende que todos os animais têm direito à vida. E se a gente não precisa de carne, de leite, de ovos para sobreviver, por que a gente vai comer carne? Por que a gente vai continuar favorecendo essa cultura, favorecendo a tudo isso que eu falei antes? Porque a gente vai favorecer a crueldade animal, porque a gente vai favorecer uma indústria que abate e que mata, porque a gente não vai ter consciência do que a gente come, porque a gente vai favorecer uma bancada ruralista, porque a gente vai fortalecer mudanças climáticas, que são literalmente mudanças climáticas que vão acabar com o nosso mundo. Dor é dor, violência é violência, sofrimento é sofrimento. Bom, eu espero que tenha trazido um pouco de conteúdo aqui pra vocês e tenha conseguido levar algum de vocês para esse caminho lindo, maravilhoso que é o veganismo. Eu quero trazer mais esse conteúdo ainda aqui no canal, eu me interesso muito por isso e eu acho que é um assunto muito importante porque são coisas que não são tão debatidas, principalmente em comunidades não veganas, né? Eu fui descobrir isso depois, eu fui descobrir muita coisa depois e como eu queria ter descoberto antes, porque eu me arrependo de verdade de não ter virado vegana antes, sabe? De comer carne por tanto tempo. Eu fico olhando pros 18 anos
anos que eu comi carne na minha vida e eu acho um absurdo. Então já me deixa aqui à disposição. Tem o meu Instagram aqui, @luanaamazone. Se você tiver qualquer dúvida sobre o veganismo, se você quiser conversar sobre isso, se você quiser ajuda para uma transição, por favor me chame, que eu quero muito poder ajudar, eu quero muito poder conseguir fazer alguma mudança. E se eu puder participar da sua, estou à disposição. Um grande beijo para vocês e até a quarta que vem.